Olá, aqui é o Conrado Adolfo e eu acabei de dar uma aula que eu tenho certeza que você vai adorar. A nossa aula 2 do curso Express do Método 8Ps. Nessa aula eu ensinei uma das técnicas, uma das mais poderosas, uma das técnicas do Método 8Ps para que você transforme não compradores em clientes de uma maneira muito mais agressiva, muito mais forte, muito mais automatizada. Eu tenho certeza que se você aplicar essa técnica que você vai aprender daqui a pouco, você vai aumentar em muito os resultados do seu negócio. Fica comigo e logo logo você vai aprender por que essa técnica é tão poderosa. Vamos lá! Você é feliz? Que pergunta estranha para se começar a nossa aula 2 do curso Express do Método 8Ps, não é verdade? Mas essa pergunta tem muito a ver com o que a gente vai falar na aula 2. Na aula 2 a gente vai aprender sobre automatizar alguns processos. E a automatização de processos gera muita felicidade. Você pode achar estranho, mas eu explico. Durante 17 anos, como você já viu na aula 1, na nossa história, que eu contei a minha história, um pouco dela, eu fui um empresário. Eu tive algumas empresas, algumas quebraram, uma quebrou, a outra deu certo, mas não tanto que eu gostaria, uma outra deu muito certo. Eu tive uma história, durante 17 anos eu fui empresário e eu trabalhava 16 horas por dia, 18 horas por dia, fim de semana, feriado, não tinha férias. Eu passei anos e anos e anos sem tirar nem 20 dias de férias e eu era escravo do meu negócio. Eu era escravo do meu negócio. Ou da minha carreira, no caso, quando eu trabalhei antes de montar a empresa, que eu trabalhei um pouco para outras pessoas. Agora, pensa o seguinte, quando você é escravo do seu negócio ou da sua carreira, que você põe o seu negócio ou a sua carreira em primeiro lugar a empresa e depois você passa a não liderar mais a sua vida. Você não lidera a sua vida, você não é dono do seu tempo. O que acontece é que o negócio passa a falar para você se você vai ter fim de semana ou não. O negócio passa a falar para você se você vai sair de férias ou não. O negócio manda na sua vida. Quando você tem um negócio para o qual você trabalha, independente da sua vida pessoal, você vira um escravo do negócio e isso gera níveis grandes de infelicidade. Você passa a não participar mais da roda de amigos que você tem. Você passa a não participar mais dos aniversários, das festas. Você passa a gastar muito pouco tempo com a sua família, com as pessoas, que é o que realmente importa. Então, a partir do momento que você não tem um método que faça a empresa trabalhar por você, você passa por grandes níveis de infelicidade. E eu sei disso porque eu estou nisso há muitos anos, tendo níveis de infelicidade. Até o momento que eu comecei a pensar, será que realmente eu tenho que escolher entre ganhar dinheiro ou ter tempo para mim? Será que essa é a escolha que eu tenho que fazer? Será que não existe alguma maneira de, ao invés de ou eu trabalho muito, ganho dinheiro e não tenho tempo, ou eu tenho tempo e diminuo a carga de trabalho, logo eu não tenho dinheiro, que é o dilema que as pessoas passam? Será que não existe um ponto de equilíbrio? Essa pergunta me acompanhou durante muitos anos. Eu comecei a estudar sobre como que eu poderia aumentar a minha produtividade como profissional liberal e a produtividade da minha empresa para que, mesmo que eu não esteja lá fazendo coisas o tempo todo, o negócio trabalhe por mim. E eu cheguei a algumas conclusões, e uma delas é que eu precisava de um método. Na aula 1, que é importante que você assista, se você não assistiu, assista a aula 1, porque ela é a base para o que a gente vai ver aqui na aula 2. É super importante. Na aula 1, eu mostrei que, segundo uma pesquisa da Bain Company, uma das maiores consultorias do mundo, 90% das empresas que mais crescem, dentro de uma pesquisa que eles fizeram com milhares de empresas, 90% tinham um método claro, um modelo replicável, como era o nome do livro. Um outro livro que eu vou citar também, que eu tenho certeza que você vai adorar se você ler, é chamado O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. Esse livro vai te ajudar muito a entender mais disso que eu estou falando. Quando você não tem um método, você passa a ser escravo do seu negócio.
Porque você tem que apoiar o seu negócio em todo momento, e se você sai do negócio, o negócio não anda. Você entra e continua fazendo coisas, ele passa a andar de novo. Todo negócio está apoiado nas suas costas. Quando o negócio é pequeno, isso é fácil. Quando ele tem 2, 3, 4, 5, 10 colaboradores, é fácil. Mas e quando o negócio passa a ter 44 colaboradores? Esse foi o meu negócio. Eu tive uma agência, a Publiweb, que eu vendi, fiquei 7 anos com ela, e ela chegou a ter 44 colaboradores e toda a empresa apoiada basicamente em cima dos meus ombros. Eu não tinha um método. A partir do momento que eu descobri que implementando processos definidos, métodos na empresa, eu conseguiria fazer isso de uma maneira muito mais fácil, o negócio passou a fluir de uma maneira muito mais tranquila. Agora, na minha terceira empresa, é uma empresa que tem métodos. Como eu já disse, eu aplico o método 8Ps na empresa e ensino o método para os empresários. Então, hoje eu sou considerado empresário de sucesso não porque eu tenho algum dom, não, é porque eu aplico o método. Qualquer empresário que aplique o método, ele tem sucesso. Pessoas como, por exemplo, o Éder, que foi aluno, 8Ps, ele fez o curso 8Ps já, e em um mês ele teve um retorno sobre o investimento de 2.000% sobre o investimento que ele fez em um mês depois que ele assistiu o curso. Na última aula você já viu o depoimento do Denis, que teve um ROI, um retorno sobre o investimento de 4.100%, e vários outros empresários que você vai conhecer ao longo do tempo. Então, com isso, o empresário que tem um método claro, ele aplica o método, a empresa passa a funcionar de uma maneira muito mais tranquila, sem que a empresa escravize ele, sem que o negócio mande na vida do empresário. Eu costumo dizer que com o método 8Ps que dá certo para mim e para as pessoas que aprendem, que a gente não está no negócio, o método 8Ps não está no negócio de ensinar marketing digital. Não. Ele está no negócio de felicidade. Quando eu perguntei para você, você é feliz? O método 8Ps, o que ele promove, na verdade, é felicidade. Porque a partir do momento, e eu hoje experimento, hoje eu sou muito feliz. Por quê? Porque eu consegui equalizar esse dilema entre dinheiro e tempo. Porque agora eu tenho um método. O método trabalha por mim. Eu consegui equalizar. Eu tenho dinheiro, eu ganho dinheiro. Ok, eu ganho dinheiro. Mas o principal não é isso. O principal é que eu tenho tempo. Tempo para me dedicar ao que realmente é importante. Então, com isso, o método 8Ps está no negócio de felicidade. Porque quando ele promove essa libertação do empresário, ele faz com que esse empresário, ou o profissional liberal, ou esse executivo que é escravo da carreira dele, ele consiga automatizar processos. E existem diversas técnicas para isso. São essas mecânicas, essas técnicas que você vai aprender no método 8Ps, para que você libere tempo para ser feliz. Esse é o principal objetivo do método 8Ps. Não é a rentabilidade, não é a receita, também é, mas principalmente é tornar o empresário livre para ser feliz. E é isso que você vai aprender agora. Então, vamos à nossa aula. Em primeiro lugar, se você tem uma empresa, você tem clientes. Se você tem clientes, parte deles compra e uma outra parte não compra. E você sempre se pergunta, por que eles não compram? Por que eles não compram? Se você vendesse para 100% dos seus clientes, ou seja, uma taxa de conversão em vendas de 100%, o que é praticamente impossível, você estaria muito bem. Você venderia para todo o mercado, mas você vende para uma parcela do mercado, talvez 10%, talvez 1%, e você quer aumentar essa parcela. Para você aumentar a parcela, você tem que entender por que a outra parcela que não compra, de fato não está comprando de você. Para você responder essa pergunta, por que eles não compram, você tem que responder primeiro uma outra pergunta. Por que eles compram? Por que eles compram? Se a gente entender o processo de compra de um consumidor, a gente vai também entender por que eles não estão comprando seu produto. Primeira coisa,
Para a pessoa comprar alguma coisa, qualquer coisa, um serviço, um produto, seja B2B, B2C, existe uma motivação, existe um problema. Primeiro as pessoas pensam, eu tenho um problema. Depois ela pesquisa, depois ela parte para a ação. Pensamento, pesquisa, ação. Lembra sempre disso. Pensamento, pesquisa, ação. Como que funciona isso? Primeiro a pessoa tem uma motivação. Vou desenhar aqui no quadro para que você entenda melhor o que eu estou dizendo. Primeira coisa, você tem um consumidor que tem um problema. Seja um consumidor, seja uma empresa, apareceu um problema. Precisamos de um novo ar-condicionado na nossa sala de produção. Ou então, eu acordei com uma dor nas costas e eu preciso descobrir por que eu tenho essa dor. A pessoa ou a empresa tem um problema. Se você pensar bem, o problema é o ponto de conexão entre a sua empresa e o consumidor. Se não houvesse um problema, não existiria esse ponto de conexão e é nele que você tem que se agarrar. Quanto mais você sabe quais são os problemas do seu público-alvo, da sua persona, lembra da nossa aula 1, da sua persona, melhor você vai vender para ela, porque você sabe exatamente qual é o ponto de conexão. Então, você tem o motivador, é uma pessoa que tem você tem uma motivação, é uma pessoa que tem um problema e tem uma motivação para pensamento, pesquisa, ação, para buscar, para pesquisar. E essa pessoa que tem uma motivação, agora ela parte para uma segunda etapa, que é a etapa da pesquisa. Isso aqui que eu desenhei é uma lupa, ok? Eu não sou exatamente um exímio desenhista, mas isso é uma lupa. Então você tem uma pessoa que tem um problema, e logo depois uma pessoa que busca pela solução. São várias etapas. Nessa etapa aqui, esse consumidor, ele está, primeiro, pesquisando internamente, tentando resolver com os próprios recursos, os recursos internos, lembranças, deduções. Depois disso, ele começa a perguntar para as pessoas em torno dele, se houver pessoas em torno dele. E depois disso, ele vai... Quando você tem uma dor nas costas, o que você faz? Você está muito cansado, você está sem energia, você vai no seu médico, não é verdade? Não, não é verdade. Você vai no Google e às vezes no Facebook, perguntar para os amigos. Então você vai no Google pesquisar por dor nas costas, cansaço excessivo. Essa é a fase da busca. Mas depois que você busca, você começa a descobrir várias opções. Você descarta várias delas, mas você fica com algumas, às vezes 5, às vezes 6, no máximo, não muito mais do que isso, opções que pode ser a sua empresa, esse consumidor pode escolher a sua empresa dentre as opções, ou pode escolher também várias outras, Então, com isso, esse consumidor ele chega numa outra fase, que é a fase da comparação. A fase da comparação, ele tem o seu produto e ele vai comparar o seu produto ao produto do concorrente. Vamos deixar só 2 aqui para começar. Então ele teve uma motivação que está no pensamento, pesquisa, Google, por exemplo, ação. A ação significa o quê? Ele comparar qual produto que ele quer, escolher um dos produtos e partir para uma transação comercial, ou seja, a compra. Esse é o ponto que você quer chegar. Mas muitas vezes esse consumidor, ele fica insatisfeito. Então você não tem que pensar só se a pessoa comprou ou não. Você tem que pensar também se ele ficou satisfeito. Esse é o último estágio do nosso ciclo de compra ou ciclo de vendas, se for pela visão da empresa. Satisfação significa, vou desenhar aqui um coraçãozinho. E insatisfação significa desenhar aqui um coração partido. E por que partido? Porque ele confiou em você. E foi por isso que ele comprou de você. Quando você tem um coraçãozinho, satisfação, ou um coração partido, insatisfação, isso se espalha. Existe uma coisa chamada grau de atividade do consumidor, ou seja, o consumidor hoje é ativo, ele bloga, ele facebooka, ele twitta, ele fala para os amigos pelo e-mail, pelo Messenger, não, pelo Skype, não tem mais Messenger, pelo Skype. Então o que você vai fazer? Você vai cuidar dessa satisfação. Isso é fundamental. Agora vamos voltar para o nosso ciclo geral. Existe um problema aqui.
E é esse problema que faz as pessoas não comprarem. O problema é entre. Aqui a gente tem o pesquisador, aqui o comparador e aqui o comprador. Pesquisador, comparador, comprador. Entre o comparador, aquele que compara, e o comprador, aquele que compra, existe uma parede. Existe uma barreira. Uma parede que pode ser muito espessa ou não, mas existe uma parede. O seu trabalho para fazer com que o comparador, aquele que compara várias opções, passe para comprador é tirar essa parede da frente dele. Mas quais são essas paredes? O que tem nessa parede? Quais são os tijolos dessa parede? São vários. E os tijolos dessa parede são chamados de dúvidas. Dúvidas. As dúvidas que ele tem acerca do seu produto ou serviço, que a gente também pode chamar de objeções. Então, olha só que interessante. Uma boa parte do seu mercado não compra porque ele tem dúvidas, ele tem objeções. Ele pergunta o seguinte: mas será que você entrega fora do estado de São Paulo? Será que esse produto dura? Será que eu não vou perder meu tempo fazendo esse curso? Ele tem dúvidas. E quanto mais você descobrir quais são essas dúvidas, mais você vai vender. Imagina o seguinte, eu vou citar um exemplo aqui. Digamos que você esteja procurando uma namorada ou um namorado. O que você vai fazer primeiro? Você tem um problema. Nossa, eu preciso de um namorado ou de uma namorada. De uma namorada. Uma namorada, você fica pensando naquilo e você começa a pesquisar, você começa a ir para o mercado, você começa a observar as pessoas e uma dada hora você começa a comparar e depois você compra, ou seja, você consegue a namorada. Agora, pensa o seguinte, essa busca gera uma ansiedade. As pessoas querem acabar com a busca. Essa é a grande verdade. Quando você começa a buscar algo, você está ansioso, a sua emoção, ela está querendo chegar em algum lugar que você não está conseguindo. Isso gera uma ansiedade, isso gera uma dissonância cognitiva. Ou seja, a sua razão, a sua emoção, os seus sentimentos estão em batalha. Eles querem chegar no final do processo, que é comprar. Mas eles não conseguem atravessar a parede. Geralmente essa parede aqui é uma parede racional, é uma parede da razão. As dúvidas são a partir da razão. Então você quer acabar com a busca, você quer passar da parede. O consumidor, ele precisa comprar. Ele não quer comprar, ele precisa comprar. Se ele precisa comprar, o que você tem que fazer? Ajudá-lo a comprar. Esse é o ponto. Ajudá-lo a comprar. Quando você consegue ajudar o seu consumidor a comprar, você consegue fazer com que ele passe da parede. Como que você vai fazer isso? Trabalhando a razão e a emoção. Razão e emoção. Você tem que descobrir as objeções. Você tem que descobrir por que ele tem dúvidas. Você tem que descobrir por que a emoção quer comprar. Geralmente é a emoção quer comprar primeiro. A emoção chega e fala o seguinte para você: olha aquele carro vermelho, que maravilha, vamos comprar. E a razão fala: não, calma, vamos analisar. Será que esse carro é econômico? Será que ele tem um seguro muito alto? Será que ele não vai ser muito roubado? A emoção fala: não, vamos comprar, vamos comprar. A razão fala: calma, é um embate. Enquanto você não conseguir fazer com que a emoção e a razão entrem em um acordo, você não vai conseguir comprar. No caso de você, empresário, enquanto você não conseguir ajudar o seu consumidor a fazer com que a emoção e a razão entrem em um acordo, ele não compra. Ele não rompe a parede. Só a emoção e a razão juntos é que rompem a parede. Então, para isso, você tem que descobrir as objeções. Agora, vamos pensar o seguinte. Por que as pessoas compram? Porque elas sempre veem um embate entre valor e preço. Como assim? Valor é aquilo que você recebe. Preço é aquilo que você tem que dar.
Quando o valor e o preço estão de acordo, como assim de acordo? Quando a pessoa percebe mais valor recebido do que preço que ela pagou, ela compra. Como assim valor percebido? Olha a palavra, percebido, percepção. Percepção significa algo relativo ao sujeito, à pessoa. Por exemplo, eu dou muitas palestras, então eu tenho um passador de slides. Passador de slides, um mouse em que eu vou passando os slides. Só que isso para mim tem muito valor, porque imagine toda palestra que eu der, eu tenha que ir até o computador e passar o slide. Volto, passo o outro slide. Um passador de slide para mim é ótimo, tem muito valor. E por isso que eu comprei um passador de slide por R$200, por exemplo. Mas, vamos chamar, por exemplo, o João. Tem um amigo, que é o João, e ele não dá palestras. Se ele não dá palestras, o que um passador de slide vai servir para ele? Nada. Então, para ele, os R$200 daquele passador de slide não vale. Ele talvez comprasse por 10, por 5, talvez nem por 5, que ele não vai usar. Então, o que significa isso? Que quando você tem algo que é valorizado por um determinado público, ele compra. O valor percebido, é individual, passa o preço. Se o valor é maior do que o preço, o valor percebido, aquilo que ele vai receber, o que ele percebe que ele vai receber, é maior do que o preço, ele compra. Se ele acha que o valor está abaixo do preço, ele não compra. E o que acontece com isso? Você não consegue fazer a venda porque você não construiu valor para ele. Isso é fundamental você entender, porque é exatamente a construção de valor relativamente ao preço que você cobra que vai fazer com que mais pessoas passem da parede, porque você vai eliminar as dúvidas e vai construir a emoção. Eu vou indicar um livro para você que se chama As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Compre esse livro, é sensacional e vai mostrar justamente como é que você constrói valor. Agora, você tem que descobrir as objeções, as dúvidas, porque as dúvidas diminuem valor. Quanto mais dúvidas o seu consumidor tem a respeito do seu produto, menos valor ele vê no seu produto, porque ele desconhece o produto. Lembre-se de uma frase que eu vou falar. Consumidor seguro é consumidor comprador. Se a pessoa está segura, ela compra. Se ela está insegura, razão e emoção entram em desacordo, ela não consegue comprar. E consumidor informado é consumidor seguro. Então, se a pessoa está informada, ela está segura da compra dela. Se você tem um consumidor seguro, se você tem um consumidor que de fato sabe exatamente o que ele vai comprar, que aquilo serve para ele e ele valorizou, mesmo que você cobre um preço mais alto, ele ainda assim fala, está barato. Quando que ele fala está caro? Quando o valor está abaixo do preço. Você não construiu valor o suficiente para passar do preço. Só que o que acontece? Que o valor você constrói principalmente tirando dúvidas, tirando essas pequenas minas, né, o que mina o seu valor, e valorizando o produto. Falando para que aquele produto serve, o que você ganha com aquele produto, o que você perde se você deixar de comprar aquele produto, o quanto você ganharia a mais do que o custo que você teve com o produto, tudo isso constrói valor. E é isso que você vai trabalhar com esse consumidor. Bom, como que você vai descobrir as objeções? As objeções para fazer com que a pessoa passe da parede. As objeções significam a parede, as dúvidas. Como que você vai descobrir? Vou ensinar uma técnica para você, que é uma técnica que vai fazer com que você passe, com que você faça com que ele vença a parede. Faça com que ele trabalhe com emoção e razão juntos para derrubar a parede. A parede das dúvidas, a parede das objeções. A técnica é a seguinte. Você tem que fazer com que a razão e a emoção entrem em acordo. Você tem que valorizar o produto para que ele percepção, que o valor está maior do que o preço. Só que enquanto essas dúvidas estão na mente dele, do seu consumidor, você não vai conseguir nunca descobrir as objeções. Você tem que extrair da mente dele
para fora. E como que o consumidor extrai algo da mente e coloca para fora? Pela boca. No caso, pelos dedos também, teclando. Então, quando você consegue extrair as dúvidas, as objeções, a parede que ele construiu entre o comparador e o comprador, você consegue, de fato, vencer essas dúvidas e derrubar essa parede. E a melhor maneira de você vencer essa dúvida é perguntar para ele. É isso. Pergunte para os seus consumidores que dúvidas você ainda tem a respeito desse produto. Que dúvidas você tem? Quais objeções? Que dúvidas você tem sobre a durabilidade? Sobre o prazo de entrega? Sobre a devolução, política de privacidade? Quais dúvidas? É isso que você vai perguntar. Como que você vai perguntar? Através de uma técnica. Eu vou escrever essa técnica para que você saiba e lembre exatamente qual ela é, porque a gente vai voltar a ela na próxima aula. Essa técnica se chama técnica do webinar. Um webinar de pesquisa. Como assim, Conrado? Um webinar de pesquisa. Primeiro, o que é um webinar? Um webinar é um seminário, um seminar pela web. Um webinar é uma palestra online que você pode dar olhando para uma câmera ou você pode dar simplesmente com slides passando na tela do computador do seu consumidor e a sua voz aparecendo. Quer dizer, a sua voz e a tela. Só isso. É uma palestra online. Então, a partir do momento que você cria um webinar, você pode dar uma palestra online para pessoas de tudo quanto é lugar do país. E esse webinar você vai criar, existem várias ferramentas para isso. Uma ferramenta que eu gosto muito se chama GoToMeeting, ok? Ou GoToWebinar. Uma ferramenta bem legal. Você vai utilizar o GoToMeeting, por exemplo, o GoToWebinar, uma ferramenta americana, inclusive, muito estável, e fazer um webinar. Esse webinar, ele vai se destinar ao seu público que já está na sua lista. Lembra que você tem uma lista. Você construiu a lista na aula 1. Lembra que você fez uma isca digital? Você ofereceu a isca digital para o mercado, essas pessoas baixaram a isca deixando um e-mail através de um box de captura no seu próprio site, ou através de uma fangate, que a gente chama, ou então de um e-mail gate, algo que você ofereceu, uma isca digital qualquer, que tem a ver, lembra, conteúdo define audiência. Você ofereceu a isca digital para atrair um certo tipo de público. Eu até usei o exemplo do corretor. Então, com isso, você tem uma lista. E você vai convidar a sua lista para participar de um webinar ao vivo na data tal. Ok. O que vai acontecer? Você vai limitar as vagas a 50 pessoas. Por que 50? Porque no webinar você vai fazer duas coisas. Você vai ensinar e perguntar. Então, olha só, isso é muito poderoso, Você vai dar 40 minutos de conteúdo. 40 minutos, 30 minutos, talvez 50, mas não muito longe disso. Você não pode fazer que as pessoas se cansem. É o suficiente para elas terem dúvidas a respeito do teu serviço ou produto. Por exemplo, eu vendo filmadoras. Então você vai dar um webinar de como utilizar corretamente a sua filmadora, por exemplo. E as pessoas vão ter dúvidas. Mas como é que eu utilizo? Qual a lente que eu compro? Qual a diferença de uma filmadora X para uma Y? Quer dizer, as pessoas têm dúvidas, então elas vão entrar nesse webinar para sanar as dúvidas. E elas vão aprender sobre isso e o público é bem específico. Pessoas que querem usar filmadoras ou comprar filmadoras, mas um público mais amador. Porque você não teve um título técnico, é um título mais abrangente. Com essas 50 pessoas, você vai dar 40 minutos de webinar, conteúdo, e outros 40 minutos de perguntas e respostas, dúvidas. Porque é exatamente isso que você quer descobrir. Dúvidas. A parede. Nesse webinar, nesses 40 minutos de dúvidas, você vai conseguir descobrir quais são as objeções do seu consumidor. E se você descobre as objeções, você vende, porque você vence a parede. 40 minutos de conteúdo, 40 minutos de perguntas e respostas. A partir do momento que você dá esse webinar,
50 pessoas. Por que 50 pessoas? Ou 60, ou 30, para você conseguir conversar com elas. Para não ficar aquele chat de sala de bate-papo do UOL, né? De 1000 pessoas passando, todo mundo falando. Tem que ser algo mais controlado. Então, com isso, você vai perguntar, você vai conversar, você vai responder as dúvidas. Eu falo 40 minutos de perguntas e respostas, mas pode ser em 2 horas. Enquanto as pessoas estiverem em dúvidas, você vai responder, porque você vai descobrir as objeções. E aí você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai listar todas as objeções, todos os problemas, todas as dúvidas que são os tijolos da nossa parede. Depois disso, você vai escrever os argumentos contrários. É importante isso. Você vai, objeção 1, argumento contrário 1. Objeção 2, argumento contrário 2. O argumento que mata, assassina, destrói, acaba com a objeção. E depois disso, você vai fazer o seguinte. Vamos lembrar da última aula. Na última aula, a gente falou sobre eu tenho um público-alvo, eu vou construir um box de captura, público-alvo, audiência do meu site, por exemplo. Eu vou construir um box de captura para que essa pessoa entre no box de captura, deixe o e-mail dela para ganhar uma isca digital. Com isso, eu vou construir uma lista. Construindo a lista, eu vou começar a enviar e-mails para essa pessoa para que ela entre no blog. Você vai ter um blog. Sabe o que você vai fazer? Olha só que poderoso é isso. Você vai escrever um ou mais posts desse blog, um post, por exemplo, para cada argumento contrário. Então olha que interessante. Você vai pegar o seu argumento contrário 1, que mata uma das objeções, a mais forte. Escreve um post que mata aquela objeção. Não falando, se você tem a objeção X, então a resposta é essa. Não, você vai escrever, você vai contar uma história. Você pode fazer uma entrevista com um cliente seu. Por exemplo, objeção da distância. Mas será que eles entregam aqui? Será que mesmo eles sendo lá do outro lado do país, eles vão conseguir prestar um bom serviço para mim aqui? Você entrevista um cliente que está do outro lado do país. Mas será que o produto dura? Entrevista um cliente. Estou falando de entrevistas porque hoje está muito em moda a entrevista, dá muito certo. Entrevista um cliente que tem o teu produto há 10 anos, por exemplo, ou então escreve um post, ou então coloca uma planilha de Excel, ou então dá um brinde. Olha, por exemplo, no curso 8Ps, as pessoas têm... Conrado, você fala para eu gravar um vídeo, mas eu não sei gravar um vídeo de vendas. Não tem problema. Tem um produto que é como gravar vídeo de vendas. Então, com isso daí, você tem o problema gerado pelo seu produto e você tem um bônus que resolve esse problema. Então, olha como que os argumentos contrários, uma vez que você sabe quais são as objeções, eles são poderosos. Eles fazem a venda acontecer porque você derruba a parede. Então, com isso, você vai escrever posts. E agora, o que você vai fazer? Vamos pensar no nosso ciclo do consumidor. Olha só que interessante. O ciclo comum, a pessoa tem um problema, ela pesquisa, ela compara, ela compra, ela fica satisfeita ou insatisfeita. Mas eu vou mudar esse ciclo. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar essa pessoa que é o pesquisador e vou entregar uma isca digital para ele. E isso você já sabe da nossa última aula. É um brinde, um presente para ele. Está aqui, é um presente. Eu vou entregar uma isca digital para ele. Uma vez que eu tenha o e-mail dele, eu vou enviar 1 ou 2 e-mails por semana para construir um relacionamento com ele, através de e-mails. Só que esses e-mails, você já sabe qual é o papel deles. Cada e-mail desse vai falar para a pessoa, para ela entrar no blog, através de um link. Só que cada e-mail desse é um e-mail que vai explorar um dos argumentos contrários a cada uma das objeções. Olha como isso é forte. Essa pessoa, ela tem objeções, você já sabe quais são porque você já fez um webinar. Ela recebeu um brinde, uma isca, para que ela deixe o e-mail. Agora eu tenho uma lista de e-mails. O que eu vou fazer? Enviar e-mails para ela que
São e-mails que matam objeções. Só que o conteúdo mesmo está lá no blog. O e-mail tem só uma parte do conteúdo. E links, 1, 2 parágrafos no máximo. Só que tem um link e esse link leva para o blog. Só que no blog, você já sabe, o blog tem o post e do lado do post eu tenho, que mata a objeção, e do lado do post eu tenho um banner de vendas. Um banner que tem a ver com o conteúdo do post, ou então até alguma frase no final. Se você gostaria de receber uma visita dos nossos consultores, entre em contato conosco, aí tem um link. Então eu tenho sempre uma chamada de vendas. Eu não vendo no blog. Eu não vendo no blog. Eu simplesmente deixo uma porta entreaberta, convidando a pessoa a entrar para a página de vendas. Então com isso, o que eu tenho? Eu mato a objeção, levo a pessoa para o blog para ela ver que a objeção morreu, agora ela sabe que aquilo não era pertinente, aquilo que ela pensava, e do lado eu tenho um bannerzinho, que convida a pessoa a ir para uma página de vendas. E ali sim eu faço toda a minha venda. Só que quando a pessoa chegar na página de venda, e eu estou construindo relacionamento. Quando eu construo relacionamento, eu construo valor. Isso daqui se chama marketing baseado em educação. Quando você educa o seu consumidor, você consegue fazer o quê? Valorizar o seu produto, porque o consumidor passa a confiar no seu produto, porque ele está informado, logo ele está seguro, logo ele é comprador. Quando você consegue educar o seu consumidor, você consegue fazer com que ele valorize o seu produto, você vai matar as objeções. Conteúdo só serve para duas coisas, tá? Esse tipo de conteúdo só serve para duas coisas: valorizar o produto e matar objeções. Valorizar o produto, falar como o produto é bom, como ele vai ganhar com o produto, os benefícios do produto e matar objeções. E com isso daí, você dá motivos para ele comparar você com muito mais propriedade do que o seu concorrente. Porque o seu concorrente não construiu relacionamento, não construiu valor. Você sim. E com isso ele faz o quê? Escolhe o seu produto e não o produto do concorrente. Você derruba a parede e faz a venda. Como isso é poderoso. E você vai fazer mais... Eu vou dar uma dica extra ainda. A gente está chegando no final da aula, mas eu vou dar uma dica extra. Quando a pessoa chegar na página de vendas, ela já é o que a gente chama de lead quente. Ela está na página de vendas, ela já leu a sua comunicação de vendas, ela já viu o seu vídeo de vendas. Se ela é um lead quente, ela está muito próxima de comprar. O que você vai fazer? Você vai colocar banners em toda a internet, por onde ela passar, ela vai ver um banner seu que vai tentar vender com a mesma comunicação da página de vendas que ela já entrou, que vai tentar jogar ela de volta para a página de vendas. Isso se chama remarketing. Mas isso é só um detalhe, No curso 8Ps eu exploro muito isso, mas aqui é um curso express, não tem tempo para explorar isso. Mas é só um detalhe. Então você vai construir o que a gente chama de remarketing, que é ela, mas só aquela pessoa. Ninguém mais vai ver aquele banner, porque ela é que está carregando o banner no final. E você vai apresentar o banner para ela, falando para ela voltar na página de vendas. E quando ela clicar, ela compra. A taxa de conversão em vendas vai ser muito alta. Essa é uma dica extra que eu nem ia dar aqui, mas o pessoal que falou, não, pode dar. Estou dando essa dica. Então, meu amigo, o que a gente acabou de ver? Um processo automatizado para gerar vendas. Um processo automatizado para fazer com que a pessoa construa valor e compre. Tenha mais motivos para comparar você com o seu concorrente, favorecendo a sua empresa e não a do seu concorrente. Se você aplicar tudo isso que eu falei hoje nessa aula, eu tenho certeza que em muito pouco tempo você vai ter um grande resultado. Na próxima aula, eu vou falar de uma técnica mais poderosa ainda de vendas. Mais poderosa, que é a mais poderosa de todas. E aguarde a nossa próxima aula, a aula 3, que você vai adorar essa técnica. E o mesmo favor especial que eu pedi para você na última aula. Tenho certeza que aqui eu já respondi algumas dúvidas, algumas indagações que as pessoas me fizeram ao longo dos comentários que estão aqui embaixo. Então o que eu vou pedir para você?
comente o que você gostaria de ver na próxima aula, o que você achou dessa aula, tem alguma situação especial que você quer que eu explore? Comente, eu estou lendo os comentários e eu tenho certeza que você vai adorar a próxima aula. Temos a aula 3 e ainda temos a aula 4, são 4 aulas para que você melhore a receita e a rentabilidade da sua empresa. Porque a minha missão de vida que eu tomei para mim é construir um mundo melhor a partir da internet e fazer com que o mundo melhore a partir de você, da sua empresa. Nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. Olá, eu sou Roberto Chiniachik, palestrante, escritor, e eu quero falar para você, fazer um treinamento com o Conrado Adolfo é uma experiência sensacional, porque o Conrado tem 3 virtudes raras de a mesma pessoa ter as 3 virtudes. Primeira virtude do Conrado, ele adora ensinar, ele adora que seus alunos aprendam e ele adora que os seus alunos tenham muito lucro. Segundo, ele sabe muito, ele sabe profundamente o que ele ensina. Terceiro, ele tem um método. A maior parte dos cursos, as pessoas têm ideias e quando termina o curso, as pessoas não sabem por onde começar. Quando você fizer um treinamento com o Conrado, você vai ter um método. Vai ter o passo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até que você tenha sucesso. Depois do curso do Conrado, você só tem que colocar em prática. E quando você colocar em prática, a sua meta será atingida. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Éder do Prado, eu sou proprietário da loja Ciência Móvel e Decoração, uma loja virtual de móveis de design. E eu estou aqui para deixar o depoimento em relação ao curso 8 P's do Marketing Digital, que eu fiz em maio de 2013. Digo que foi um dos melhores dias da minha vida, e porque mudou muita coisa aqui depois que eu fiz esse curso. Quando eu falo em mudanças, eu falo em escalabilidade, eu estou falando de lucratividade e melhor desempenho em vendas. As técnicas que foram ensinadas nesse curso são técnicas que mudam negócios e você não precisa ser nenhum especialista em marketing para estar nesse curso. Ele apresentou um fluxograma, no qual vocês podem ver aqui, está pregado na minha parede. Ele tem sido o caminho das pedras para os meus negócios. É através desse fluxograma que eu monto minhas estratégias de marketing, que eu me relaciono com os meus clientes. Para você ter uma ideia, eu consegui em um mês recuperar o investimento que eu fiz nesse curso. Na verdade, eu não recuperei o investimento que eu fiz no curso. Na verdade, eu multipliquei esse investimento por 20. Depois que eu fiz esse curso, eu consegui me relacionar melhor com o cliente. Eu consegui entender mais as vontades dos meus clientes. E está sendo muito divertido porque eu respondo e-mails direto de clientes aqui. E eu tenho cada vez mais melhorado os meus negócios. E eu recomendo muito o curso. O fluxograma, como eu disse, você não precisa ser nenhum estrategista em marketing para aplicar essas técnicas que o Conrado ensinou. E essas técnicas aqui fizeram aumentar a minha lucratividade. Então, Conrado, obrigado pelo curso. Eu recomendo a todos e estarei novamente nas próximas turmas. Um grande abraço. Até mais.